Você acredita que o ambiente tem o poder de influenciar as nossas emoções? Para falar sobre isso, hoje está aqui com a gente a Ana Luísa Rufato, que é arquiteta, e ela vai falar exatamente sobre isso, com o tema Arquitetura e qualidade de vida. Como os ambientes influenciam o nosso bem-estar. Ana, que prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, Mi. Brigadão. Eu que te agradeço por ter vindo, ter aceitado. Hoje a gente está gravando um podcast porque você fez o curso aqui da Sim, Vox, o pós. A gente vai falar um pouquinho da sua experiência com os cursos da Vox. Né, você é uma aluna que se destacou bastante aqui, sim. principalmente por uma coisinha aí que a gente vai deixar para o final, para vocês que estão assistindo verem. Fica até o final para ver aqui o que, que a Ana fez, hein? É segredo, depois eu conto. Mas vamos lá, Ana. Você é arquiteta de formação Isso. e escolheu essa área por quê? Eu acredito que quando eu estava na época para escolher a minha profissão e tudo mais, eu queria saber mais como influenciar a vida, como dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas e entender melhor elas. E a arquitetura foi isso, porque eu sei que na arquitetura eu consigo, às vezes, tirar o sonho das pessoas do papel, aquilo que elas almejam, aquilo que elas esperam conquistar. Também foi por uma coisa que eu sei que a arquitetura pode transformar vidas, transformar sensações, sentimentos. Às vezes você entra num espaço que você não se sente bem acolhido e tem espaço que você se sente bem acolhido. Eu acredito que o legal da parte da arquitetura é poder transformar vidas, é poder realizar sonhos e ver isso sendo concretizado, de fato. Que legal, parece até comunicação, né? Que a comunicação também tem esse poder de transformar vidas. E a gente cria até um paralelo aí entre comunicação e arquitetura, porque a arquitetura eu também acredito que, até como arte visual, ela também comunica de alguma forma, né? Sim. Ou comunica muito. A arquitetura, por si só, ela já é uma forma de se comunicar. Você olha para o ambiente e entende mais dele, vai estudar o ambiente em si, ele traz a sua comunicação, ele mostra como que ele foi construído, a linguagem que ele propõe, que ele mostra. Então, a arquitetura também é uma comunicação. E eu acho muito válido a gente, arquitetos, voltar e focar nisso, porque cada arquitetura é única e cada comunicação também é única. É exatamente isso. Cada comunicação é única, assim como a arquitetura. Só que tem muitas pessoas que ainda veem a arquitetura como algo distante, por ser caro. Pelo menos é isso que elas acham. Sim, isso é um mito das pessoas acharem que a arquitetura é caro, contratar um arquiteto é caro, mas na fato não é. O arquiteto está ali para te orientar, te ajudar. A gente não está ali só para projetar um ambiente de grande porte, casas de alto padrão, ou para pessoas que têm condições financeiras boas. A gente está ali para atender todo o público. Às vezes a gente precisa de um arquiteto para reorganizar o nosso layout da nossa sala, ou um arquiteto para mudar um detalhe, pôr alguma cor, dar mais esperança para aquele espaço. E muitas pessoas acreditam que isso é caro, mas não, a gente consegue adaptar o orçamento de acordo com a necessidade do cliente, com a vivência do cliente, o que o cliente necessitar. A gente só precisa saber ler ele e entender o que eles esperam da gente. Isso é muito interessante que você falou sobre ler o cliente, ver o que ele espera da gente, porque isso também faz parte da comunicação. Você consegue entender e ver isso? A comunicação está em tudo, né? Sim, Desde a arquitetura, enquanto aquilo que a gente vê, o ambiente, e até na forma de você fazer uma leitura do seu cliente para entender a necessidade dele e poder projetar a partir daquilo que é para ele. sim. E isso é lindo, né? E a arquitetura, ela pode ajudar a resolver problemas no dia a dia? Pode, e muito. Eu acho que a arquitetura é a que mais ajuda a resolver problemas. Eu falo arquitetura no sentido de construção em si, mas também no sentido emocional. Porque às vezes a gente está num ambiente que não tem uma boa iluminação, que não tem. A gente não fica produtivo, a gente não fica com vontade de realizar os desejos, com vontade de fazer as coisas. A gente sente receio. Então, sim, a arquitetura pode transformar a vida, sim. E você sabe que você vai falando assim, vai linkando com algumas coisas que eu Aham. vivo, né? Você sabe que recentemente eu mudei, recentemente faz quase um ano, que eu mudei para outro bairro, né, num outro lugar, uma outra localização aqui de Ribeirão Preto, e mudou
tudo, até a arquitetura, distribuição de plantas, né? É um lugar que realmente é mais alto padrão. Você Sim. vê a diferença e eu não vou mentir para você, a mudança que eu tive de lá para cá foi gigantesca. Você acorda mais animado com o que você está vendo, você fica mais feliz, né? A ambientação realmente importa muito, né, Ana? Ou se importa, porque eu tenho estudado muito e acredito que para você ter uma qualidade de vida boa, bem, você precisa ter vários fatores que influenciam. Dentro deles, a gente precisa ter uma iluminação boa, porque ela ajuda a gente a controlar o nosso ciclo circadiano. A gente precisa também ter o contato com a natureza, porque ela traz uma leveza maior para a gente. Além de ter uma ventilação no espaço também, porque ela ajusta a gente a controlar a temperatura no ambiente e dá um conforto térmico. São itens essenciais para a gente ter uma qualidade de vida melhor, porque quando uma arquitetura é pensada nisso, é voltada para isso, ela entende a necessidade do cliente. Porque a arquitetura não é só você construir e deixar o espaço esteticamente bonito. Vai muito além, vai muito mais do que a gente espera. E uma coisa que eu trago nos meus projetos de arquitetura mesmo, em qualquer situação, é o cliente entrar naquele espaço e se sentir pertencente a ele. E um detalhe que você comentou comigo, que eu mais para trás, que eu falei, isso aí é muito. Quando a gente fala saber ler o cliente. Eu lembrei de uma aula muito importante, que é a aula de rapport. Você criar uma conexão com o seu cliente, ver o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele sente, o que ele não sente. E você vai entender, você vai criar uma conexão com ele. E isso é o rapport. Literalmente é o rapport em prática. Se eu não aplicar o rapport durante a minha reunião com o cliente, que é a primeira etapa, eu não vou conseguir fazer nenhum projeto para ele. Porque eu não vou saber a necessidade que atende a ele. Às vezes eu posso estar atendendo um médico que fica 24 horas fora de casa, até uma pessoa que trabalha de home. É um oposto muito grande. Totalmente. E você precisa fazer essa leitura para poder oferecer para o seu cliente o que é para ele. Sim, tudo. Muito bom. Então, a arquitetura ela tem um papel aí na vida das pessoas, né? Tem muito. Qual que é esse papel da arquitetura? É trazer uma qualidade de vida melhor para eles Uhum. e saber entender a necessidade de cada pessoa. Porque a arquitetura, eu falo que ela é única, mas é única para cada pessoa que eu atendo. Cada cliente que eu converso, tudo, é única para ele. Porque o projeto, assim, a arquitetura em si, ela traz muito além. Eu estudo muito arquiteturas antigas, tudo, e você conhece a história. Só o fato de você entrar naquele ambiente e ver a qualidade, os traços, você identifica, isso aqui é uma arquitetura tal. Então ela traz histórias também, isso que é legal, porque eu gosto de trazer uma arquitetura que conta a história das pessoas. Muito bom. Ô, Ana, me veio uma curiosidade aqui, tá? Vamos ver se você consegue aí me esclarecer o que você pensa sobre isso. A gente está vendo aí o avanço da IA, Sim, inteligência artificial, né? E a gente sabe que hoje a inteligência artificial tá mandando benzaço e que as pessoas estão procurando cada vez mais, até mesmo para fazer terapia. Você acha que num futuro aí não tem risco de vocês, arquitetos, perderem sua profissão para IA? eu acredito que não. Possa ser que a IA avança junto com a gente. Muitas pessoas procuram a IA para resolver ou fazer certos projetos, alguma coisa. Mas projeto em si, não. Porque você precisa de um supervisor, de um profissional qualificado para executar. Porque às vezes a IA dá ideias, dá suposições, dá o que dá certo. O arquiteto não, ele executa e acompanha de perto. Uma pedra mal instalada vai te dar problema daqui a 5 anos. Às vezes ela pode ceder. Então, eu, como arquiteto, eu vou acompanhar a instalação desse processo. Vou construir uma parede. Às vezes você acaba construindo fora do prumo, fora de esquadro, dá problema futuramente. E a IA não vai saber te explicar isso. A IA não vai saber te mostrar isso. Um ponto positivo da IA é que a gente pode usufruir para entregar uma qualidade de imagem boa e tudo. Mas ela não é só isso. Você precisa sim do profissional para conseguir executar. Sem ele, você não consegue fazer. Até porque nós somos seres humanos. Nada é melhor do que um outro ser humano para poder entender qual que é a necessidade ali do outro, né? Sim. Então, quando a gente começa a entender as técnicas da comunicação e começa a entender como que o outro funciona, a fazer a leitura de cada pessoa para poder desenhar o projeto para ele, isso é uma coisa que a IA nunca vai fazer, né? Não.
Não, porque a IA é um robô, querendo ou não. Então ela não vai ter aquele sentimento, aquela conexão entre duas pessoas normal. Não vai ter, porque a IA vai ler aquilo que você vai descrever para ela. Mas às vezes você pode estar sentindo, tá com outro tipo de sentimento, um outro tipo de visão, e a IA às vezes não compreende. Então, o certo mesmo é você contratar um profissional, pessoa, tá? Não IA, por favor, que tenha essa conexão, que ele vai saber ler você, que ele vai saber trazer a ideia do projeto perfeito para você. Cada projeto tem a sua linguagem. Isso que eu acho importante. A IA não vai saber, ela vai trazer todos iguais. Tudo igual, toda a mesma história, traços idênticos, e não. É coisa única. Legal, Ana. Obrigada pela explicação, viu? E Imagina. eu concordo com você por causa do que eu falei, né? Estamos falando de pessoas e pessoas se conectam com pessoas. Como que uma IA, mesmo comandado por pessoas e por prompts, né, que é que o pessoal dá o comando ali e Sim. ela segue, como que ela vai saber de todas as particularidades que a gente consegue fazer quando a gente lê um cliente, né? Uhum. Realmente. Sabe uma outra coisa que eu estudei recentemente, falando da neuroarquitetura? Sim. E eu achei muito interessante, porque quando a gente fala de neuro, a gente fala de mente, a gente fala de Fala. cérebro, né? Sim. E eu acredito que a neuroarquitetura não deva ser uma coisa muito recente. Não, ela é É recente. É recente? É recente. mesmo? A neuroarquitetura, querendo ou não, é a base dela, né? O que é a neuroarquitetura em si? Ela estuda como os ambientes influenciam o nosso cérebro em relação às emoções, a sensações e até transformações. Ela, isso que é a base da neuroarquitetura. E também a neuroarquitetura vai muito além. Ela tenta fazer uma conexão com espaços onde você se sente bem acolhido. Essa é a função da neuroarquitetura, é você projetar espaço onde você se identifica, se sente bem, um conforto melhor. E, além disso, também, na neuroarquitetura tem vários subtemas, porque a neuroarquitetura é um amplo comum, né? E dentro desses subtemas tem como a gente estudar várias coisas, como a iluminação, que é importante para a gente, como a ventilação, como as cores influenciam no nosso psicológico, também como a conexão com a biofilia, que é trazer traços da natureza para dentro de um espaço, de uma caixa de concreto, vamos dizer assim. Querendo ou não, paredes são caixas de concreto. É você tentar trazer essa conexão com a vegetação, é trazer traços da biofilia, que é madeira, que é as plantas, a vegetação em si para dentro de um espaço que você fala, não, aqui não tem como conseguir. Através da neuroarquitetura a gente consegue. Nossa, que impressionante, Ana. E sabe que, vendo você falando assim, eu fico até emocionada, porque eu lembro o primeiro dia que você entrou aqui no curso da Vox, né? O seu primeiro dia, a cor, falando em cores e tudo mais, Sim, né? Quando você subiu no palco. eu fiquei uma cor roxa, literalmente. E um fato também interessante, eu acho que eu vou deixar um entre aspas assim, tá? Eu não conseguiria estar gravando aqui com você hoje se eu não tivesse feito o curso. Porque ele me transformou da água pro vinho, literalmente. Eu tô conseguindo me comunicar melhor, tô conseguindo me expressar, porque a gente acha que a comunicação é só fala, mas não, é 55% de gesto. Brincadeira à parte. Mas eu tô conseguindo me expressar, isso é um fato. E sim, eu não falava nada. Pode ter certeza. Eu até pensei em desistir, porque eu achava que eu não conseguiria falar. E olha aqui, eu estou gravando um podcast e conseguindo falar. E com excelência, com excelência. É bom ver essa evolução e o impacto que a comunicação causou na sua vida, que basicamente a gente pode comparar o impacto que você causa na vida das pessoas com a arquitetura, com o seu trabalho, né? Então a gente vê que a arquitetura é realmente um serviço muito importante, né? É, de fato ela é importante. O que eu espero impactar na vida delas, e de fato eu acredito que o impacto é transformar as coisas, sabe? Os ambientes, as histórias. Porque, como eu falei para você aqui também, que a arquitetura conta história, e eu gosto de contar histórias de pessoas, de vivências das pessoas, entender um pouco mais sobre elas. Eu gosto disso. É uma coisa que me desperta curiosidade, me desperta um fascínio que eu falo, gente, eu consigo fazer. E
eu quero fazer isso mais, eu quero contar a história das pessoas através da arquitetura, através da linguagem de projeto, fazer projetos que voltado para elas. Nos meus projetos, eu sempre procuro fazer onde a pessoa se encontra nele, onde elas ainda falam assim, nossa, aqui vive a Michelle, não, aqui vive a Ana. E eu acho legal isso na arquitetura, é onde eu quero mostrar para todo mundo essa arquitetura, porque tem muita linguagem, tem muita emoção. E é isso que eu espero trazer para as pessoas. Que legal. É uma missão de vida. Sim. É muito bom isso, Ana. E esse impacto você teve também na sua vida com a Vox, É. curso de comunicação. E aí, vou trazer já aqui para vocês darem uma olhada nisso, porque isso foi tema central da Vox to You inteira. Sim. O momento que você eternizou na sua pele, em homenagem à Vox to You, de tanto impacto que a metodologia causou em você. Isso é verdade. A Vox me eternizou de uma forma que eu nunca vou esquecer. Eu acho que na parte onde eu estava no buraco, literalmente no buraco, eu não me via saindo dele, a Vox me tirou de lá. Porque através da Vox eu pude me reconectar comigo mesma, através da comunicação. Mas falar, ai, Ana, você fez um curso de oratória e você se reconectou? Sim, eu me reconectei, porque eu me redescobri. Eu conheci aquela Ana que gosta de conversar, que gosta de falar, que gosta de se expressar. Vai muito além disso. Onde eu vivi, eu estava numa situação que eu não me via, que eu era uma pessoa digna, que eu era uma pessoa bem respeitada, nada. E hoje eu sei que eu sou respeitada, eu sei meu papel nesse mundo e ainda tenho muito para conquistar. E também um fato, que se não fosse a Michelle na minha vida, de verdade, eu não estaria aqui, porque foi onde ela me tirou desse buraco e falou assim, não, Ana, você não vai desistir desse curso, esse curso tem muito a te oferecer, muito a te transformar. E, de fato, me transformou. Não é à toa que eu fiz uma pequenininha tatuagem na minha batata da perna. Mostra aqui a tatuagem da Ana, me fazendo chorar, gente, pelo amor de Deus. Legal demais. E para quem quer tentar entender um pouco dessa tatuagem, é o seguinte, eu pus o símbolo da Vox, né? E a Vox tem um leãozinho do lado, porque a minha primeira turma foi chamada Coragem de Leão. É onde eu comecei a minha trajetória aqui na Vox. E por que Coragem de Leão? Porque a gente sempre tem que enfrentar um leão do dia. E vir aqui para a Vox, para mim, e enfrentar esse leão, que era a comunicação, e eu não conseguia falar, para mim foi uma evolução e eu vou carregar para sempre na minha vida, porque eu nunca conseguiria falar para você assim, ó, eu vim aqui e fiz tranquilamente. Não conseguiria. Até pouco tempo agora, eu estava com um filho na barriga e agora eu estou falando mais que os cotovelos. Então, para mim, a Vox sempre vai ser um marco pro resto da minha vida. E eu ainda vou fazer outra, para eternizar após. Eu ainda não tive tempo, mas eu deveria fazer. Muito legal, Ana. Quando você falou aí da nossa turma, né, com tanto carinho, foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque me veio várias lembranças de situações, momentos que a gente viveu, momentos desafiadores até, né, porque a gente está ali mexendo com as emoções de todo mundo. E lembrando que cada um realmente tinha que matar um leão por dia e era muito desafio, eram cada pessoa, todas as pessoas ali, cada uma com a sua personalidade, com os seus próprios medos, com as suas limitações, e todo mundo saiu daqui muito diferente do que entrou. Cada vez que vocês subiam lá, era uma alegria para mim, porque vocês sempre estavam melhores do que começaram. Você começou mudando de cor, como a gente falou, né? No primeiro dia a gente ficou assim, caramba, a menina ficando roxa, o que eu vou fazer? E de repente você começou a falar, a se desafiar e cada vez você foi melhorando mais e foi impressionante. Enquanto você falava tudo isso, foi passando um filme na minha cabeça e aí eu fiquei emocionada e não tinha como ser diferente. Não tinha. Realmente foi transformador, né? E não só por ter transformado a gente por dentro, mas por a gente ter visto também os outros se transformando, né? Essa é a mágica da comunicação. Você vê cada pessoa, quando ela vai entendendo sobre comunicação, evoluindo aos poucos, entendendo, né, como que as técnicas impactam a nossa vida. Você falou muito sobre histórias, que você conta histórias para os seus clientes, né, que você faz isso para se comunicar melhor com eles.
Eu acredito que então a aula de storytelling que a gente tem no Academy para você Foi essencial, porque através dela que a gente começa a criar conexões com as pessoas, tudo. As duas aulas mais importantes para mim, no contexto geral, foi o rapport, storytelling, e o principal de todos foi o contato visual. Eu era uma pessoa que não fazia contato visual de jeito nenhum. E hoje eu consigo fazer contato visual, consigo conversar sem me sentir coagida ou com medo, nada. Então foi transformador. e dá para perceber isso, é nítido como você se transformou. Eu lembro que quando você começou as suas primeiras aulas, você olhava para todos os lugares, menos para os olhos das pessoas, olhava para baixo, olhava para cima, e aos poucos você foi se soltando, porque você começou a tomar uma coisa que a gente chama de consciência. Sempre que a gente tem consciência de que algo está limitando a gente e a gente muda aquilo, não é fácil. Não. Porque você está enfrentando ali um padrão que você tem. Uhum. E aí você trouxe isso para sua área de arquitetura. Sim, E sair da zona de conforto. Eu acho que uma palavra que me define muito é zona de conforto. Eu gosto de ficar na zona de conforto. Mas eu descobri também que eu gosto de desafio. Então a box sempre me desafiava. Ana, você consegue. Vai lá, você consegue. Você não tá aqui pra ficar escondido. Você tem que mostrar quem que você é de fato. E me mostrei. Eu estou me mostrando ainda. sempre, Ai, ai. perfeita. E eu acho isso legal porque você falou que você gosta da zona de conforto. Em algum grau, todos nós gostamos. Uhum. Faz parte do nosso cérebro, né? É a forma como a gente funciona. O nosso cérebro gosta sempre de fazer as mesmas coisas porque ele gasta menos energia fazendo aquilo que ele já conhece. Aí você veio, se desafiou, gastou energia pra caramba e você mostrou pro seu cérebro. Quem que manda aqui? Eu. É, exatamente. Muito bom. Falando sobre aulas, você com certeza vai lembrar aí daquela aula famosíssima da Vox to You, Sim. que todo mundo que entra aqui já entra sabendo dessa aula. Sim, é uma Aula aula que 11, transformou. que te transformou? Transformou também, porque ali eu consegui falar, primeiramente, falar quem você é já é difícil. Uhum. Ainda mais falar para 10 pessoas é mais difícil ainda. E foi importante essa aula, porque eu consegui me encontrar nessa aula. Falei assim: essa aqui de fato é a Ana, essa aqui de fato é a Ana que transformou mundos e que tá para transformar mundos ainda. Então foi uma aula muito importante para mim, onde eu chorei, óbvio, porque eu sou canceriana, então óbvio, vou chorar, vou me expressar chorando bastante, mas foi uma aula que eu vou guardar pro resto da minha vida e, de fato, é uma aula marcante. Marcante. Marcante porque a gente vê ali que são várias histórias, né? Sim. Todas as pessoas têm histórias por trás. E a gente começa a respeitar as pessoas, né? Uhum. Sabendo que elas têm histórias, traumas, experiências boas, outras nem tanto, e que a gente não tá sozinho nesse mundo, né? Ali acredito que na aula 11 a gente começa a se conectar mais profundamente ainda com as pessoas que estão ao seu redor. E quando a gente faz isso, a gente fica até mais intimista das pessoas, né? A gente passa a ter mais empatia por elas. E quando a gente cria essa empatia, a gente se conecta melhor. Sim, e a gente para de também de julgar o amiguinho, porque Exatamente. é uma aula que você fala assim: nossa, eu tô reclamando do meu problema, a minha amiga passou por tanta dificuldade e eu aqui reclamando dos meus problemas. Não porque eu esteja diminuindo meus problemas, não, porque cada um tem uma forma de resolver seus problemas e tudo mais. Mas é uma forma da gente identificar: não, eu tô reclamando de barriga cheia, não vou reclamar. Tem coisa ainda para lutar aqui. E olha, minha amiga, ela tá sofrendo por tal determinada coisa e ela tá aqui com um sorriso no rosto e batalhando pelas conquistas dela. Quem sou eu na fila do pão ficar reclamando? Então é um lugar onde a gente acaba se colocando mais. Exatamente. Que a gente acaba se colocando no lugar do outro e entendendo que o nosso problema não é tão limitante quanto a gente pensa, né? Na nossa turma, que foi uma turma super especial, a gente teve várias histórias ali, a gente tinha a Derlian, que era uma aluna autista, teve várias limitações e também É outra que brotou, transformou. né? Foi assim, florescendo. Então, a turma foi a minha primeira turma aqui na Vox e e ela me ensinou tanto, vocês me ensinaram tanto, eu aprendi muito com vocês. Tenho certeza que eu ensinei muita coisa, mas vocês me ensinaram de uma forma que vocês não conseguem compreender. Como que era bom ver vocês ali todos
integrados, interagindo, sabe, motivados e unidos, Sim. porque vocês me ajudaram, sabe? Não, é verdade. De Vocês me fato, ajudaram a conduzir a turma. de fato mesmo, a gente te ajudou, querendo ou não, mas é uma turma que abraçou todo mundo. Todo Igual, mundo. quando eu tinha dificuldade, eles estavam lá incentivando, igual você citou a Derlion. A Derlion é uma pessoa que literalmente transformou todo mundo da sala. Ensinou que a gente não pode reclamar muita coisa, não. Ela passou por tanta coisa e hoje eu vejo que ela é uma mulher vitoriosa. Pelo tudo que ela passou. E ainda vai surpreender muita gente. Mas é uma turma que eu vou carregar pro resto da minha vida. Não tem como falar que eles não me... Eu só sou quem eu sou hoje por eles terem entrado na minha vida. Pessoas entram na nossa vida para trazer alguma lição. E a Vox me trouxe uma. A turma da Vox me trouxe uma. Então, eu vou carregar para sempre. Alguma lição de que cada um me ensinou, que cada um me mostrou e me mostram até hoje. E eu também, eu vou carregar cada um de vocês aqui, ó, no meu coração. Bom mesmo, viu? Ana, você fez o pós também. Fiz. Gostou tanto do curso que você claro. falou, vou continuar. Óbvio. E o que você achou do curso? Gostei. Gostei do curso, tudo. É um curso, esse que eu fiz agora, é voltado muito para vendas. Não vou mentir que eu fiquei meio perdida no começo, no desenrolar também, mas depois eu fui me encontrando, eu fui vendo até onde eu podia aplicar isso na minha vida profissional e onde eu não falei, não, isso aqui não faz parte, mas isso aqui faz e eu preciso me aprimorar ainda. Mas foi um curso muito bom. Eu indico para todo mundo. Isso aí, eu também indico para todo mundo, gente. O pós é um curso realmente mais denso, porque ali a gente já não está mais lidando só com o nosso dia a dia, com amigos, família. Sim. Ali a gente está lidando no profissional. E até mesmo essa área que a gente acha que é tão profissional, muitas vezes ela é voltada para a nossa vida pessoal e a gente acredita que não. No curso do pós fala muito sobre liderança, por exemplo. Sim, fala. Que é uma das minhas aulas preferidas. Que até então, estava até comentando com uma outra aluna da nossa turma, que é a Sara. Eu, quando comecei a fazer o pós, na época que eu era aluna, eu achava que a liderança é para quem lidera, é para quem está trabalhando com isso, tem um posicionamento de líder, que não é o meu caso. Até entender que a liderança é algo que todo mundo tem que desenvolver. Sim. Porque se você for ver as qualidades de líder, que são empatia, escutativa, feedback construtivo, assertivo, tudo isso aí são coisas que a gente tem que saber como fazer para dar para qualquer pessoa. Uhum. Um colega seu, um amigo, um colega de trabalho que às vezes pisou na bola com você de alguma forma. Sim, mas para mim a aula que mais me impactou foi a de feedback. Porque eu tive um problema com o meu antigo emprego e onde ela me deu um feedback de forma negativa. E aquilo me traumatizou de uma forma, e nessa aula eu consegui aplicar as técnicas que eu venho aprendendo durante o curso, de como dar um feedback para ela seja construtivo, para ela não fazer a mesma coisa comigo, com outras pessoas. E foi uma aula para mim que foi importantíssima, porque eu falei assim, não, eu consigo dar feedbacks, eu consigo me posicionar e defender minha opinião e tudo. E foi uma aula muito importante para mim. E isso é importante mesmo, foi importante para mim, porque eu entrei na Vox, para quem não sabe, também porque as pessoas vinham me dar feedbacks falando que eu estava sendo grosseira, porque a minha voz era muito grossa, autoritária, muitas vezes, e na verdade não era a minha intenção. E hoje, entendendo que a responsabilidade da comunicação é de quem? Do comunicador. Do comunicador. Então, quando a gente entende isso, a gente sabe que é a gente que tem que mudar a nossa comunicação. E não o outro que tem que entender a mensagem do jeito que a gente gostaria de ter passado, não é verdade? Isso. Então faz toda a diferença. O curso do pós, essa parte de feedback, a parte de liderança me ajudou muito, porque a gente precisa saber liderar a nossa vida antes de liderar pessoas, não é verdade? Sim. Eu preciso aprender também a liderar. Eu ainda estou no caminho de treinar. Uma coisa que eu aprendi com a Michelle é praticar, praticar, praticar. E eu estou praticando ainda. Vai ser uma coisa que eu vou levar para o resto da vida. Muito bom, Ana. Também vou levar, e tudo que eu falei para vocês na época da escola era o que eu trazia para minha vida. Porque quando eu passei aqui no curso e estudei muito sobre comunicação, habilidade de socialização, programação neurolinguística, que era uma coisa que eu trazia muito para vocês, né? Tanto que você citou aí a técnica do rapport, que é se conectar com a pessoa.
essas técnicas todas que eu trouxe para vocês faziam já parte da minha vivência, transformaram a minha vida e eu vi transformando a vida de vocês. E isso é muito legal. Sim, Muito ela bom. transformou mesmo a vida, porque você trazia uma forma meio lúdica, então a gente conseguiu abraçar de uma forma que, nossa, isso é prático, dá pra gente pôr no nosso dia a dia, na nossa vivência, que não vai ser uma coisa de 7 cabeças. Vai ser tranquilo absorver, vai ser tranquilo aplicar. Foi muito bom. E muda tudo, né? Uhum. Muda a forma como a gente se vê, muda a forma como a nossa família nos vê, muda o nosso relacionamento com as pessoas, familiares, amigos. A Vox me ajudou mesmo. Eu sou uma pessoa, querendo ou não, um pouco estressada. Não parece, mas eu sou. Eu tenho carinha de meiga, tá? Mas a Vox me ajudou, porque lá em casa eu era, tipo, a mais irritada, a mais sem paciência. E a Vox me ajudou, porque às vezes meu tom, a minha entonação era de uma forma que eu não tava desse jeito. Igual você falou que todo mundo te achava grossa, lá em casa é comigo assim. E a gente não é. É só a forma que a gente comunica, é só a forma que a gente põe entonação de voz. E a Vox me ajudou a trabalhar isso. Trabalhar a entonação de voz dependendo da situação. Tem situações que a gente precisa falar um pouco mais forte, um pouco mais alto. Mas tem situações que a gente pode falar tranquilamente, como agora. Perfeito! Flexibilidade comportamental. Como diz um pressuposto da PNL, um princípio, todo comportamento é útil em algum contexto. Então, isso que você trouxe é sensacional, porque desmente aquela ideia de que a gente tem que ser bonzinho o tempo inteiro. Sim. Que a gente tem que falar da mesma forma o tempo inteiro para todos os tipos de pessoas. Tem momentos que você vai precisar ser um pouco mais firme na sua comunicação, tem momentos que você vai precisar mostrar que você não está contente com aquilo. Então, a gente vai usar isso em algum contexto e ele vai ser útil. Mas a gente precisa aprender a flexibilizar, ou seja, a ajustar, adaptar a nossa comunicação e a nossa mensagem para quem estiver ouvindo a gente. Ai, vamos pensar numa mensagem. Nossa, Michelle, você me deixou numa saia justa, mas tudo bom. Vamos lá. A mensagem que eu deixo para vocês é, primeiramente, antes de você pensar em uma coisa, em desistir, tente primeiro antes de desistir. Foi o que eu fiz. Eu pensei em desistir da Vox, mas me influenciaram, me convenceram de uma forma, não, Ana, não se arrependa de uma coisa que você mal começou a tentar. Vai lá, tente, e aí você vai ver o que você de fato quer. E eu acho que eu indico a Vox para todo mundo. É uma mensagem, um lugar que me transformou e deve transformar para pessoas, porque comunicação não é só para quem trabalha com o público. Comunicação é para tudo. Eu sou uma pessoa que trabalha com o público, mas eu achava que a comunicação não era para ninguém. Mas e muito. Então a mensagem que eu deixo para vocês mesmo é: tente, não ponha obstáculos na frente do seu medo. E não é à toa que eu fiz uma tatuagem também, mas não é só foi para Vox, foi para mim mesma, que depois do medo vem o mundo. Se a gente ficar pondo o medo sempre na frente de tudo, a gente não vai conquistar nada. Então, põe o medo de lado, seu medo de falar em público de lado, e vem e mostra quem de fato você é. Até porque o medo vai surgir sempre, né, Ana? Sim. E se a gente não enfrentar o medo, ele domina. Se domina. Eu tava com medo até agora de fazer o podcast. E eu tô aqui, fazendo firme, sorte, e tô tranquila, não estou mais com medo. Que bom. Você sabe que é só a primeira vez, né? Depois a gente vai indo. Assim que termina o nervosismo. Mas a gente não pode fugir das situações pura e simplesmente porque tá com medo, né? Ana, quero agradecer pela sua presença aqui no nosso podcast. Sei que foi desafiador para você, mas você sempre com muita coragem, nunca foge da luta. Sim, muito obrigada a mim por ter me oferecido essa oportunidade, né? Na verdade, é a Vox. Você está representando a Vox. Eu que agradeço muito e se voltar, eu tenho vontade de voltar a fazer aula de novo. Eu já fiz a Academy, já fiz o Master. O Master não, o Pós. Tem um Master e um Intense Vox ainda para fazer. Aí, mais cursos. Tem muito curso pela frente, então. Sim. Muito obrigada. Isso é quem estuda aqui na Vox não quer sair nunca mais, viu, gente? Costumo falar que a Vox Chuyu é uma seita. Quando você entra nela, você não quer mais sair. Então, vem fazer parte dessa seita também. Você marca a sua aula experimental e vem saber como é fazer uma aula aqui na Vox Chuyu. Você vai adorar a metodologia. Tenho certeza que vai te transformar como transformou a Ana aqui. Obrigada, Ana. Obrigada a você.